a leitura e a exposição do texto. Então, Marcos capítulo 14, versos de 1 a 9. Marcos 14, de 1 a 9. Esse texto diz o seguinte: dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E diz o texto que todos murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Os pobres, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Amém? O contexto aqui é que nós estamos a 2 dias antes da Páscoa. E vocês bem sabem que a Páscoa era a maior festa de Israel. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. E Roma tinha muito medo de rebelião, dentro dos seus limites. Tanto é fato que na Páscoa, a residência oficial do governador saía de Cesareia para Jerusalém. O aparato militar de Roma, estabelecido em Cesareia Marítima, o quartel-general de Roma, se transferia para Jerusalém. O próprio tetrarca da Galileia, o rei Herodes, mudava-se para Jerusalém. Toda a nação se voltava para essa festa. E diz a Bíblia que 2 dias antes da festa, nos bastidores do poder eclesiástico, nos corredores do Sinédrio, tramava-se, orquestrava-se, urdia-se a prisão de Jesus à traição para matá-lo depois da festa. Porém, quando você lê o texto paralelo, Mateus 26, você vai notar que foi Jesus quem disse para os seus discípulos, 2 dias antes da festa, que ele seria entregue nas mãos das autoridades para ser morto, para ser crucificado. E aí você chega à seguinte conclusão: quando os homens pensam que eles estão no controle, eles estão apenas cumprindo uma agenda estabelecida por Deus. Quem dirige a história não são os homens, quem dirige a história é Deus. Mas é curioso que na mesma ocasião em que as autoridades religiosas de Israel urdiam e tramavam a prisão e a morte de Jesus, ali bem perto, 8 quilômetros adiante, na aldeia de Betânia, uma família dá um jantar, uma ceia, uma festa para Jesus. Eu acho isso incrível, porque Jesus é esse personagem que desperta sentimentos e ações e reações tão adversas. Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é acolhido por uns e repudiado e rechaçado por outros. Ele é crido por uns e abandonado por outros. Diz a Bíblia que esse jantar que foi oferecido a Jesus acontece na casa de Simão, o leproso. Quem é Simão? Eu não sei. A Bíblia não diz. Talvez seja o marido de Marta. Talvez seja o pai de Marta. Talvez seja um amigo da família de Betânia, Marta, Maria
e Lázaro. E a Bíblia não descreve, e eu aprendi que quando a Bíblia não tem voz, você não deve ter ouvidos. Porém, me chama a atenção o nome dele. Não o nome, mas o epíteto, o adjetivo, a marca que caiu sobre ele. Simão, o leproso. E eu pergunto a vocês, esse Simão ainda era leproso? Não? Por que sabemos disso? Se ele fosse leproso, ele não podia ficar em casa. Se ele fosse leproso, ele não podia conviver com a família. Se ele fosse leproso, ele não poderia dar um banquete e convidar pessoas. Mas notem que o texto não diz Simão que fora leproso. Mas o jantar acontece na casa de Simão, o leproso. E aí? Aqui está registrado isso, para você e eu tomarmos um cuidado ainda hoje. O cuidado de não rotular gente. De não botar um rótulo nas pessoas. De não carimbar pessoas. De não pôr uma tatuagem existencial na vida das pessoas. Sabem por quê? Rótulo fica. Mesmo quando ele não tem mais necessidade. O doente foi curado. O prisioneiro foi liberto, o pecador foi perdoado, tudo se fez novo, mas o rótulo ficou. Não marque gente com rótulos. Mas é curioso que nesse jantar em Betânia, quem se destaca é uma mulher. Aqui está Marta servindo, aqui está Lázaro recém-ressuscitado, assentado à mesa. Mas quem se destaca nesta cena é uma mulher. Em Mateus 26, texto paralelo, essa mulher é incógnita, ela não tem nome. Marcos 14, essa mulher também não tem nome. Em Lucas 22, texto paralelo, essa mulher também não tem nome. Mas em João 12, texto paralelo, essa mulher tem nome. Essa mulher é Maria, irmã de Lázaro e Marta. É curioso que esta mulher só aparece 3 vezes na Bíblia. E nas 3 vezes que ela aparece, ela está aos pés de Jesus. A primeira vez em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Marta está agitada para servir a mesa, preocupada e ansiosa com muita coisa, a ponto de repreender Jesus por tolerar que Maria ficasse aos seus pés, apenas ouvindo enquanto ela se afadigava nas lidas da casa. E Jesus se volta para Marta e diz: Marta, Marta, andas preocupada e inquieta com muitas coisas? Uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não tem melhor lugar para você estar, para a sua família estar, do que aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia é em João 11. Ela está mais uma vez aos pés de Jesus para chorar. Seu irmão morrera, seu irmão fora sepultado. E quem já passou pela dor do luto sabe o quanto dói. Não tem palavra humana capaz de consolar. Só o próprio Deus pode aliviar a dor. Só o próprio Deus pode enxugar as lágrimas. E diz a Bíblia que Maria vai chorar aos pés de Jesus. Não tem melhor lugar para você chorar do que aos pés de Jesus. Não tem maior fonte de consolo do que na presença de Jesus. Mas a última vez que Maria aparece na Bíblia é aqui nesse texto. E nos textos paralelos, obviamente. E mais uma vez Maria está aos pés de Jesus. Agora para agradecer. Agora para adorar. E a grande pergunta é: agradecer o quê? Embora o texto não seja explícito, tudo nos leva a crer, à luz do seu contexto imediato, que Maria está agradecendo o maior milagre público realizado por Jesus, a ressurreição do seu irmão. E talvez você já tenha feito essa pergunta: por que Jesus esperou que Lázaro fosse sepultado e ficasse lá dentro da sepultura 4 dias
para então ir para ressuscitá-lo. Eu queria que você, se não fez essa conta, ainda fizesse comigo. De onde Marta e Maria moravam, para onde Jesus estava, era um dia de viagem. Aí Marta manda um recado para Jesus assim: está enfermo aquele a quem amas. Ela não diz: vem depressa, eu tenho urgência. Não. Você apenas basta informar isso. Está enfermo aquele a quem amas. Porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Mas diz a Bíblia que Jesus, ao ouvir o recado, um dia de viagem para ir, fica mais 2 dias. E Jesus sabe o que está acontecendo. Ele afirma para os seus discípulos: Lázaro morreu. E ele fica mais 2 dias. Um dia de viagem do emissário, mais 2 dias que ele fica, 3 dias. Então ele vai no 4º dia. Naquela época, quando alguém morria, sepultava-se no mesmo dia. Quando ele chega, Lázaro está sepultado há quanto tempo? 4 dias. Qual a conclusão que você chegou? Que no exato dia que o emissário saiu de Betânia para dar o recado para Jesus, Lázaro morreu e já foi sepultado. Quando ele chega no final do 1º dia e dá o recado, Jesus sabia que Lázaro já estava morto. Agora notem comigo que ele chega no 2º dia com o recado de Jesus. Ô Marta, Jesus mandou ir avisar você que essa enfermidade não é para a morte não, é para a glória de Deus. Mas o Lázaro já está morto e sepultado desde ontem. Olha o nó na cabeça da Marta. Por que Jesus só chegou no 4º dia? É que havia uma crença arraigada entre os rabinos de que um morto poderia ser ressuscitado até o 3º dia. Entretanto, depois do 4º dia, só o próprio Deus em pessoa podia descer e fazer isso. Nenhum homem, por mais piedoso, era capaz de ressuscitar um morto a partir do 4º dia. Pois Jesus espera o 4º dia, para que a nação de Israel se curvasse à realidade insofismável de que ele não era apenas um grande homem, ele era o próprio Deus entre os homens. Pois bem, agora Maria está aos pés de Jesus para agradecer esse grande milagre. E diz a Bíblia que ela vem trazendo um vaso de alabastro. Vocês sabem que alabastro é uma pedra ornamental. E tem dentro desse vaso um preciosíssimo perfume. Note o grau superlativo. Preciosíssimo. E diz o texto que esse perfume foi feito de uma essência chamada de nardo. E o autor sagrado é cuidadoso em dizer que esse nardo não era híbrido, não era misturado, era nardo puro. Diz Mateus 26 que esse vaso está cheio. E diz João 12 que nesse vaso tem 1 libra de perfume. Vocês conhecem mais libra do que nós lá no Brasil, né? Então 1 libra, 1 litro tem 2,2 libras. Eu estou falando que dentro desse vaso de alabastro tem em torno de meio litro, de meio quilo de perfume. Preciosíssimo. Feito de nardo puro. E ela vem por trás de Jesus e não abre o vidro. Ela não abre o vaso. Ela quebra o vaso. E derrama todo esse perfume na cabeça de Jesus. E esse perfume escorre pelo corpo de Jesus como que preparando-o para a sepultura. E esse perfume chega aos pés de Jesus. E ela então solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Diz João 12 que a casa inteira se enche com esse perfume. Isso provoca uma reação imediata dos discípulos, que revoltados, irados contra Maria, disse: para que esse desperdício? Poderia se vender esse perfume por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Avaliaram o perfume em mais de 300 denários. E diz a Bíblia que eles murmuraram contra ela, que eles a molestaram.
Mas Jesus sai em defesa de Maria e diz: por que a molestais? Deixai-a, ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura, e em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado também o que ela fez, para a memória sua. Aqui nesse texto tem 8 lições que eu preciso aprender com Maria, esta mulher que viveu aos pés de Jesus. Se você tem papel e caneta, sugiro anotar. Porque já aprendi que o papel mais amarelo e a tinta mais fraca é melhor do que a memória mais prodigiosa. Se você não tem papel nem caneta, você tem seu telefone, seu tablet. Se você não tem nenhum dos dois, então estica aí a sua mente e retém em sua memória, até a hora do almoço, pelo menos. É o máximo que você consegue reter. 8 lições que eu preciso aprender com a pessoa que viveu aos pés de Jesus. Primeira lição, olha comigo o verso 8. Ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Toda vez que eu penso nesta frase, eu penso e pergunto a mim mesmo: eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? Eu estou fazendo para Jesus tudo o que eu posso? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas fazemos meia boca. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com o melhor que nós temos, com a melhor das motivações. Maria fez o que pôde. Meus irmãos, o grande drama hoje é que nós estamos fazendo o melhor para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso conforto, para o nosso luxo, para a nossa riqueza, para o nosso crescimento, para nós e para nós e para nós. Para Deus, quando tem tempo. Para Deus, quando tem disposição. Para Deus, quando pode. Para Deus, o resto. Pois Maria me ensina como família cristã. Eu preciso fazer para Jesus o que eu posso. Tudo o que eu posso. Deixa eu ilustrar isso para vocês. 23 de setembro, 1723. 11 horas da manhã, na Alemanha, começa um grande e poderoso movimento espiritual, com o cônego Ludwig van Zinzendorf, que começa uma reunião de oração que vai durar 100 anos, ininterruptamente, gerando a geração mais comprometida com o avivamento e obra missionária de toda a Alemanha. Cada 25 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha, sendo eles pobres. Alguns deles, não tendo dinheiro para investir na obra missionária, se vendiam como escravos para comprar passagem de ida para os povos mais longínquos da terra, para investir o resto dos seus dias lá entre eles, para levar-lhes a esperança do Evangelho. Quando eu penso numa cena dessa, eu me pergunto: eu estou fazendo o que eu posso? Maria fez o que pôde. Segunda coisa, segunda lição. Maria fez o seu melhor. Veja comigo o verso 3. Irmãos queridos, eu preciso parar e perguntar o seguinte: esse perfume, chamado aqui de preciosíssimo, foi feito de uma essência chamada nardo. Essa essência não era produzida em Israel. Essa essência só era encontrada na época lá nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco moído e transportado em lombos de camelos. Esse perfume é tão caro, mas é tão caro, que 1 grama desse perfume custa 1 dia de trabalho, 1 denário. Porque se dentro desse vaso tem 1 libra, então significa que 1 denário
é o salário de um trabalhador de um dia? Então, e ele foi avaliado em mais de 300 denários? Eu estou dizendo para você que cada grama desse perfume custa um denário. Quem de nós trabalharia um dia para comprar 1 grama, uma gota de perfume? Esse perfume não era encontrado em nenhuma loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, sendo então acondicionado nesse vaso de pedra. E eu pergunto a você, quando você tem um perfume caro, eu sei que vocês compram perfumes caros, como é que você usa? É apenas uma gotinha? Talvez aqui perto da orelha? E em ocasiões especiais. E você diz para você mesmo, esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Agora notem você que ela não abre o vaso. Ela quebra o vaso. E por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo o seguinte, eu não quero que sobre nem uma gota. Tudo que eu tenho e o melhor do que eu tenho está à disposição de Jesus. Eu quero consagrar para Jesus. Ela não fez apenas o que pôde, ela fez o seu melhor. Sabe uma coisa? Tem hora que eu penso que os pagãos ou os idólatras, que não conhecem o Deus vivo que nós conhecemos, são mais zelosos em servir aos seus deuses ou aos seus ídolos do que nós o somos em servir a Deus. Quer um exemplo? Há 2 anos eu estava pregando em Porto, no Portugal, e fui visitar uma cidade chamada Águeda, perto de Coimbra, onde tem uma importante universidade de Direito. E na medida que nós viajávamos, eu vi caravanas e mais caravanas a pé, andando, claro, pelo asfalto. E eu perguntei, o que essas pessoas estão fazendo? Me responderam, elas estão indo pagar promessas em Fátima. E eu perguntei, a que distância elas estão andando a pé? Me responderam, a 400 quilômetros, a 500 quilômetros. E na hora me veio ao coração a seguinte questão, meu Deus, quantas vezes nós crentes temos carro, temos ônibus, temos metrô, temos táxi, temos dinheiro, temos saúde, temos tempo, moramos perto da igreja, no bairro da igreja. Se está frio demais, não vai porque está frio demais. Se está calor demais, não vai porque está calor demais. Se eu estou um pouquinho cansado, não vou porque também preciso descansar. Deus é depois. Deus é quando sobra tempo. Deus é quando resta alguma coisa que para mim não mais me interessa. Porque se eu tiver um pouquinho de força, eu vou trabalhar, ganhar mais dinheiro. Deus é para depois. Deus é o resto. Os pagãos, muitas vezes, são mais zelosos em servir aos seus ídolos do que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Maria fez o seu melhor. Terceiro, Maria fez o que pôde, o seu melhor, mas ela fez também sacrificialmente. Eu não sei se você já perguntou o texto, a seguinte questão. Eu não entendo uma coisa. Como é que uma moça pobre, de uma família pobre, de uma aldeia pobre, de uma província dominada por um império estrangeiro, vai investir 1 ano de trabalho num frasco de perfume? Não dá para entender isso. Em lugar nenhum do mundo as pessoas fazem isso. Para você entender essa passagem, você precisa entender a cultura hebraica. Esse perfume, como disse a vocês, não era comprado e não achava-se numa loja de perfumaria. Era comprado gota a gota, grama a grama, colocado nesse vaso. Por quê? Porque a moça fazia isso desde novinha, preparando este perfume caríssimo para o dia mais sonhado, mais esperado, mais desejado da sua vida,
da sua história, o dia do seu casamento, o dia das suas núpcias. O que Maria faz? Ela pega aquilo que tem mais valor para ela, que tem mais significado para ela, aquilo que ela fez pouco a pouco, paulatinamente, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, pensando, é para o meu dia, é para a minha felicidade, é para a minha maior alegria, é para o dia do meu casamento, é aquilo que tem mais valor e significado na sua vida, pois é exatamente isso que ela põe a serviço de Jesus. Ela não faz apenas o que pode, ela não faz apenas o seu melhor, ela faz de forma sacrificial. Então eu pergunto para você hoje, o que é que a sua família tem feito para Jesus que pode receber este selo? Sacrificial. Talvez a nossa geração seja mais parecida com a geração de Malaquias. Vocês se lembram? Na época de Malaquias, as pessoas iam à igreja. As pessoas cultuavam a Deus, mas elas estavam desprezando o culto de Deus. Quando elas iam ofertar para Deus, elas davam para Deus a sobra. Quando um animal era atacado por uma fera no campo, ou adoecia no campo, o povo pensava, vão dar para Deus? Vai morrer mesmo. Para Deus qualquer coisa serve. Quantas pessoas que sequer devolvem para Deus o que é de Deus? Quantas pessoas que só entregam aquilo que é sobra, aquilo que não tem mais valor, aquilo que não tem mais significado? Pois Maria está me ensinando uma coisa, como pessoa e como família, eu devo entregar para Jesus de forma sacrificial. Quarta lição. Maria fez, apesar das críticas. Eu sou pastor há 35 anos. Eu nunca vi até hoje, sequer um exemplo, uma pessoa, que tendo se levantado para fazer a obra de Deus, com excelência, não tenha enfrentado críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais querendo construir um monumento a si mesmo do que glorificar a Deus. Quem tem medo de críticas está mais atrás dos aplausos dos homens do que da aprovação de Deus. Quem tem medo de críticas está mais preocupado com a terra do que com o céu. Notem que Maria enfrenta 3 críticas no texto. Confira comigo. Versículo 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? A pergunta é, quem são esses alguns aqui? Os discípulos. Diríamos hoje, a liderança da igreja. Os teólogos mais preparados. Mas qual é a reação deles em relação a Maria? Estão o quê? Indignados. O que é indignação? É raiva, é revolta. Mas prestem bem atenção. Os discípulos estão indignados contra Maria, não é por aquilo que ela está fazendo. É para quem ela está fazendo. Se fosse para os pobres, aí tudo bem. Mas para Jesus, não, aí é um exagero. Aí também é demais. O que é isso? Isso é um desperdício. Esse dinheiro seria melhor usado ajudando os pobres. Dava para comprar muita Bolsa Família, distribuir muita cesta básica. Ia matar a fome de muita gente. Se indignaram contra ela. Segunda crítica está aí no versículo 5, olha comigo. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuraram contra ela. Eu pergunto a vocês, à luz de João 12, quem é que faz essa avaliação do perfume? Quem? Judas Iscariotes. E é nesse contexto de João 12, que é o texto paralelo desse,
é que a Bíblia nos informa que Judas era um falso filantropo. Ele não estava interessado em pobre coisa nenhuma. Ele era ladrão. E era uma grana muito grande para entrar na bolsa num dia só, e ele ia surrupiar esse dinheiro. E se você olhar o contexto, é dessa cena que ele sai para vender Jesus por 30 moedas de prata. E o texto diz que murmuraram contra ela. Então a primeira crítica é a indignação, a segunda é a murmuração. Você sabe o que é murmuração? Eu acho que hoje não tem mais, né, pastor? Na igreja, esse troço acabou. Não, acabou. Murmuração é aquele negócio que fermenta, que azeda, que torna um ambiente insuportável, que joga uns contra os outros. Murmuração. Terceira crítica está aí no versículo 6, olha comigo. Mas Jesus disse, deixai-a porque a molestais. Ela praticou boa ação. Então, primeira é indignação, segunda é murmuração, terceira é molestação. Hoje, gente molesta hoje da cadeia, dá processo. Pois o texto diz que os discípulos molestaram Maria. Se Jesus não saísse em defesa dela, eles teriam engolido vivo aquela mulher. Porque as pessoas que acham que se você for consagrado a Deus, a sua família for fiel a Deus, isso é exagero, isso é beatice, isso aí é ficar com a cabeça muito focada nas coisas religiosas. Você não vive desse jeito, isso é radicalismo, isso é puritanismo. Elas não vão entender você. Então deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão criticando você? As pessoas estão irritadas com você? Continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão murmurando contra você? Continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão molestando você? Continue fazendo a obra de Deus. Ninguém vai servir a Deus integralmente sem enfrentar críticas. Ninguém. Porque você conhece crente hipersensível? Acho que aqui não tem, né, pastor? Aqui não tem esse negócio, não. Conhece crente cristal? Qualquer coisinha se melindra? Agora também vou sair da igreja. Também agora não faço mais nada na igreja. Eu comecei a fazer, começaram a me criticar, também não faço mais nada, agora pronto, acabou. Conhece gente assim? Tem gente que só faz se receber aplausos. Só faz se for mimado. Pois Maria fez apesar das críticas. Você não vai receber recompensas muitas vezes do seu trabalho aqui, mas não é a homens que você está servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e Ele não é injusto para deixar de reconhecer o seu trabalho e galardoar você pelo seu trabalho. Até um copo de água fria que você der a alguém em nome de Jesus, não ficará sem galardão, diz a Escritura. Faz, mas faz apesar das críticas. Quinto lugar. Vamos relembrar os 4 primeiros? Ela fez o que pôde. Ela fez seu melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez apesar das críticas. Quinto lugar. Ela fez só para agradar a Jesus. O texto paralelo de João 12 nos informa que ela desata os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Para a nossa cultura, isso não significa nada, a não ser um gesto de humildade. Mas para a cultura israelita, isso era um escândalo. Uma mulher não podia soltar os cabelos em público. Isso era a mesma coisa que essa mulher deixasse brechas para alguém duvidar da sua boa reputação. Ela está quebrando paradigmas. Ela está quebrando, rompendo protocolos. Ela está mexendo com a cultura.
E você bem sabe disso, irmãos. Quando o seu coração está exultando de gratidão, de alegria, de adoração, você acaba quebrando alguns paradigmas, rompendo alguns protocolos. Porque muitas vezes, meus irmãos, na vida, até na igreja, a gente faz muita coisa para agradar. E na igreja, então, tem que agradar muita gente. Tem que agradar aquele irmãozinho lá que foi o membro fundador da igreja. Ele conhece cada tijolo botado na parede. Se não agradar esse irmão, você está encrencado. Mas tem que agradar também aquela família mais tradicional da igreja, porque se também desagradar essa família, você está encrencado também. Tem que agradar aquele irmãozinho que dá um dízimo maior, porque você foi embora da igreja, também complica as finanças da igreja. Tem que agradar também. Mas tem que agradar aquele irmãozinho mais sensível, tadinho. Se ele melindrar, pronto, é uma confusão na igreja. Você tem que agradar tanta gente que às vezes acaba desagradando a Jesus. Até no culto, irmãos, a gente fica preocupado. Você está na hora do louvor, você fica, se eu levanto a mão, não levanta a mão na hora do louvor. E se o meu irmão está aqui do meu lado, vai ficar constrangido, vai ficar chocado, vai ficar escandalizado. Então eu sou dominado e controlado por que o outro vai pensar de mim, em vez de eu estar fazendo aquilo que é para agradar somente a Jesus. Maria não ficou preocupada o que os discípulos estavam pensando dela, o que os discípulos estavam falando para ela, o que os discípulos estavam censurando a ela, que tipo de crítica ela estava recebendo. Ela só tinha um vetor que governava a sua vida, era agradar somente a Jesus. Eu não estou falando com isso que você deve sair por aí desagradando todo mundo, não estou falando isso não, de jeito nenhum. Eu estou falando para você que o que move o seu coração deve ser isso, agradar somente a Jesus. Sexta lição que eu aprendo com Maria. Maria fez a pessoa certa. Olha comigo os versos 6 e 7. Mas Jesus disse, deixai-a porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Meus irmãos, prestem bem atenção nisso. Será que Jesus está ensinando aqui, então, que os pobres não são importantes? Que os pobres não devam merecer de nós atenção e prioridade? É isso que Jesus está ensinando aqui? E a resposta é um categórico não. Porque esse texto não foi bem entendido, surge na América Latina, na década de 60, uma falsa teologia chamada de teologia da libertação. E um dos corifeus dessa teologia da libertação disse que reino de Deus é justiça social e novo nascimento é panela cheia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ninguém vai para o céu porque dá pão ao faminto. Ninguém. Você não ajuda os pobres para ir para o céu. Você ajuda os pobres porque você já é cidadão dos céus. Você não ajuda os pobres para angariar o favor de Deus. Você ajuda os pobres porque já foi alcançado pela graça de Deus. Ajudar os pobres não é causa da salvação. Ajudar os pobres é consequência da salvação. Por isso, Maria fez a pessoa certa. Se não for Jesus o vetor que leva você a socorrer as pessoas, você vai tentar socorrer as pessoas para se auto-justificar, para se auto-engrandecer, para acumular pretensos méritos na sua vida. Como se ajudar os pobres desse créditos a você diante de Deus. E é importante dizer isso. Você deve ser generoso. Você deve ser coração aberto, mão aberta, bolso aberto, casa aberta. Mas o que move você para isso é o amor de Jesus. Todo crente precisa ser generoso, sabe, irmãos? Eu não sei se você é generoso. Se não é, precisa ser.
Precisa ser. Deixa eu dar aqui uma espécie de nota de rodapé para falar como você precisa ser generoso. Uma dicasinha simples. Quem sabe vocês saiam daqui hoje? Hoje não, amanhã, né? Hoje ninguém pode sair. Passe num souvenir, compre um jarro bem bonito, de vidro. Agora, se você é requintado, pode comprar de cristal mesmo, não tem problema. Bote na sua sala. Mas não é para botar flor, não. É para botar terra. Terra. Todo dia você passa lá e olha para o vaso, cheio de terra. Para lembrar você duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Então, quem é você? Há apenas um traço entre pó e pó. Você é pó. Agora, do pó de onde você veio, você não trouxe nada. Para o pó, para onde você vai, você não vai levar nada. Não tem gaveta em caixão. Nem caminhão de mudança em enterro. Agora, se você não trouxe nada, não vai levar nada, você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. No dia que você entender isso, a sua vida muda. Você é mordomo do dono. Porque se você pensa que você é dono da sua casa, do seu carro, do seu dinheiro, da sua conta bancária, das suas propriedades, dos seus apartamentos, você está enganado. Você não é dono de nada. Tudo é de Deus. Você toma conta do que é de Deus. Agora, o dono é generoso. E o mordomo só tem uma recomendação da parte de Deus: ser encontrado fiel. E a única maneira de você ser fiel com o que é do dono é ser generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. Sabe qual é o problema que eu tenho para ser dizimista, para ser ofertante e para ser generoso? Qual a dificuldade? É a síndrome de dono. Se eu achar que eu sou dono, eu quero para mim. Se eu entender que eu sou mordomo, então eu quero ser fiel ao dono, que é generoso. Então eu vou ser generoso com o que é do dono. É isso que Maria fez. Ela fez a pessoa certa. Ela dedicou o melhor ao dono. Ao dono. Sétima lição. Vamos recordar as 6 primeiras? Ela fez o que pôde. Ela fez melhor. Ela fez. Ela fez. Ela fez. Ela fez para a pessoa certa. Sétimo lugar, ela fez no tempo certo. Olha o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Meus irmãos, que coisa magnífica isso aqui. Deixa eu só recapitular brevemente para vocês entenderem isso. Jesus entrou em Jerusalém. Jesus foi para o cenáculo. Do cenáculo, Jesus foi para o Getsêmani. Do Getsêmani, Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote. Da casa do sumo sacerdote, Jesus foi levado para o pretório romano. Do pretório romano, Jesus foi levado para o Calvário. No Calvário, Jesus morreu. Do Calvário, ele foi levado para a sepultura. Sexta-feira. Passou o sábado. Chegou o domingo, bem de manhã. As mulheres que o acompanharam desde a Galileia, de manhãzinha vão ao sepulcro. Para fazer o quê? Para levar perfumes, ungüentos, aromas. Para quê? Para embalsamar o corpo de Jesus. Duas coisas, boas e ruins nessas mulheres. Eu acho isso maravilhoso. Eu acabei de fazer o comentário de Lucas, e Lucas é o evangelho das mulheres. E
essas mulheres acompanharam Jesus desde a Galileia, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, sustentando o ministério de Jesus. Eram Jesus, os 12, algumas mulheres e muitas outras mulheres. Pensa comigo, naquela época, naquela cultura, para alimentar, para hospedar, para arrumar roupa, para arrumar alpargatas, para criar toda essa estrutura. E elas mantiveram tudo isso financeiramente. Foram elas que subiram o monte, onde Jesus foi crucificado, não os discípulos. Eles se acovardaram, elas não. Exceto João, foram as mulheres que foram para lá. Quando Jesus foi sepultado, os apóstolos não estavam lá, mas as mulheres estavam lá no sepultamento e viram onde e como o corpo foi colocado no túmulo. Preste atenção na expressão que está lá em Lucas. Como ele foi colocado. Agora eu pergunto a vocês, que horas Jesus morreu? Na sexta-feira. Que horas? 3 horas da tarde. Que horas terminava a sexta-feira para entrar o sábado? 6 horas da tarde. Entre 3 e 6, quantas horas tem? 3 horas. Então, tudo isso, só 3 horas, era o tempo que eles precisavam para tirar o corpo da cruz, para ir lá em Pilatos, pedir permissão a Pilatos, para sepultar o corpo, pegar o documento de Pilatos, voltar para lá, tirar o corpo, preparar o corpo, levar o corpo para a sepultura e sepultar. Conclusão, as mulheres estão lá olhando onde e como o corpo foi colocado. Mulher não gosta de nada mal feito. Sabe o que as mulheres pensaram? O serviço não ficou bem feito. Ficou meio atabalhoado. Vamos esperar passar o sábado e nós vamos voltar aqui e fazer o serviço direito. É isso. É simples assim. É só ler o texto direitinho, você vai ver isso. Só que, quando elas chegam, uma surpresa. O túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Quando elas saem, um anjo diz para elas assim, por que vocês vieram fazer? O que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que significa isso para aquelas mulheres? Agora ele não precisa mais disso não. Vocês podiam ter feito isso antes. Vocês perderam uma grande chance, uma grande oportunidade. Agora é tarde demais, agora não dá mais para fazer, agora não precisa mais disso. Lição aprendida. Tem coisas na vida que ou você faz hoje, ou você nunca mais vai conseguir fazer. Aproveite as oportunidades. Você não é o que você deseja. Você não é o que você fala. Você não é o que você sente. Você é o que você faz. Não basta boa intenção. Vocês querem ver uma coisa que a mim me choca muito na cultura brasileira? São os nossos funerais. Me choca. Sabe por que me choca? Primeiro, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio que defunto. Elogio que não... É uma coisa impressionante, uma rasgação de seda para o defunto, é uma coisa louca. Só que o coitadinho não escuta mais nada. Mais nada. Talvez a pessoa viveu a vida inteira, nunca escutou um elogio daquele. Depois está no caixão, escuta. Quer dizer, escuta nada, né? Quer ver outra coisa? Já percebeu que defunto recebe mais flor do que vivo? O coitadinho nunca recebeu um buquê de flores. Quando o cara morre, se faz uma coroa de flor. É muita flor. Eu fui num funeral em Vitória, contei 68 coroas de flores. Precisou contratar um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando, assim, falei, meu Deus, coitado do defunto, não pode cheirar nem um botão de rosa mais, para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso fala mais alto do que a voz da gratidão.
Você tem que abraçar alguém, abrace hoje. Você tem que dizer para alguém, eu te amo, fale hoje. Você tem que pegar seus filhos no colo e dizer, meu filho, minha filha, eu te amo, faça isso hoje. Você tem que dizer para o seu marido, meu marido, você é uma bênção na minha vida, fale isso hoje. Você tem que dar um beijo na sua mulher, diz, querida, você é preciosa para mim, faça isso hoje. Amanhã pode ser tarde. Você tem que mandar flores, manda em vida. Você tem que dar uma oferta para alguém de hoje. Quem tem pai e mãe no Brasil? Ok. Eu não sei a realidade social, econômica do seu pai e da sua mãe. Mas, se seu pai e sua mãe estiver vivos ainda precisando de uma ajudinha, manda uma ofertinha para eles. Ligue pelo menos uma vez por semana. Se você tem que fazer alguma coisa, faça enquanto é tempo, no tempo certo. Vocês lembram da história do Davi e Absalão? Sabe quantos anos o Davi ficou sem falar com o filho dele? 11 anos. Brigado, magoado, ressentido. Não fora a intervenção de Joabe e o Davi não teria recebido de volta o Absalão em Jerusalém. Mas quando ele permitiu Absalão voltar para Jerusalém, ele mandou um recado para Absalão, você pode voltar, mas eu não quero ver sua cara não. Você fica aí, eu cá. Já pensou o que é um filho escutar um negócio desse de um pai? Passaram-se 7 anos. Um dia Absalão mandou um recado para o pai dele assim, papai, se o senhor tem alguma coisa contra mim, o senhor me mate, mas fale comigo. Eu não aguento mais esse silêncio, essa indiferença, essa distância. Sabe o que o pai fez? Depois de 7 anos, recebeu Absalão no palácio, deu um beijo no rosto dele e não falou uma palavra para ele. 7 anos. O que o Absalão fez? Saiu dali e foi para a porta do palácio. Furtar o coração do povo. Agora preste bem atenção comigo, irmãos. Davi era um guerreiro, Davi era um estadista, Davi era um homem extremamente esperto. Davi era capaz de identificar a conspiração no ar. O menino fazia isso nas barbas dele. O que esse menino está querendo? Que pelo menos o pai venha brigar com ele. Para ver se acerta o problema, acerta a situação. Davi não fez nada. Passaram-se mais 4 anos, agora são 11 anos. Absalão não quer mais conversar com o pai. Ele não quer mais o perdão do pai. Agora quer matar o pai. Agora ele quer tomar o trono do pai. E Davi tem que travar a sua mais amarga guerra da história contra o filho, porque agora qualquer resultado é ruim. Ganhar a guerra é matar o filho, perder a guerra é ser morto pelo filho. Nessa guerra, Absalão morre. E Davi chora. E Davi faz uma declaração de amor que precisaria ter feito há 11 anos e não fez. Meu filho Absalão, Absalão meu filho, oh meu filho Absalão, quem me dera ter dado a minha vida por ti. Agora é tarde, Davi, agora o menino está no caixão, agora não escuta mais. Você tinha até dito isso antes. Você tem que procurar alguém, procure hoje. Você tem que dar um telefonema para alguém, dê hoje. Você tem que mandar um e-mail para alguém, mande hoje. Você tem que demonstrar amor por alguém, demonstre hoje. Você tem que estender a mão e socorrer alguém, estenda e socorra hoje. Faça enquanto é tempo. Maria fez no tempo certo. Finalmente, Maria me ensina uma última lição, a 8ª lição. Maria fez com reflexos para a eternidade. Olha comigo o verso 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Essa é uma pergunta que tem muito a ver com o que nós tratamos ontem. O que é que eu estou fazendo hoje que vai refletir amanhã nas futuras gerações? É incrível isso. Mas o que Maria fez no recôndito de uma pobre casa, de uma pobre vila, hoje é contado dos eirados da história, trombeteado nos ouvidos do mundo. E exatamente hoje,
dia 18 de novembro de 2017, aqui nesse centro de convenções, esta profecia está se cumprindo mais uma vez. Eu não sei se você faz essa pergunta para você, eu estou encerrando. E a pergunta é esta: meu Deus, se Jesus não voltar antes e eu morrer, daqui a 50 anos, quando alguém chegar lá, tirar a poeira de cima da lápide da minha sepultura, será que a minha história ainda vai tocar em alguém? Ou, imagine uma criança manuseando um álbum antigo de família, botar o dedo na sua foto e perguntar: papai, mamãe, quem foi esse aqui? Quem foi essa aqui? E o pai começar a chorar, a mãe começar a chorar, dizer: este aqui, esta aqui, filho, foi alguém que andou com Deus, nos ensinou a andar na presença de Deus. O que é que você está fazendo hoje que vai impactar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, suas futuras gerações? E eu quero encerrar com o exemplo da missiologia. David Livingstone foi um missionário inglês que foi para a África, servir a Cristo na África. Ele foi atacado por um leão e perdeu a mobilidade do seu braço direito. Continuou na África. Depois adoeceu na África e morreu na África. Aí os ingleses foram para lá para buscar o corpo dele e sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram: vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele vai ficar aqui. Ele amou a África, ele deu a sua vida pela África, e o coração dele vai ficar sepultado na África. Eles abriram o corpo dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, e lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para Londres, sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. E lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Que Deus nos ajude a viver de tal maneira que a nossa vida toque corações pelo desdobrar da história, e que vivamos para a glória de Deus, e que as nossas obras sejam memoriais da graça de Deus na nossa vida. Que Deus nos ajude a imitar esta mulher que andou aos pés de Jesus, para aprender, para chorar, para agradecer. Fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, no tempo certo, com reflexos para a eternidade. Que Deus nos ajude. Amém.